A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje nós vamos aprender mais um pouco da parte do Senhor. Nós vamos aprender num contexto aqui que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, que nos fala sobre uma vitória que o Senhor concedeu ao rei Josafá sobre os seus inimigos. E, gente, prepara, tá? Pega aí de uma vez seu lápis, sua caneta, seu caderninho, a sua Bíblia, e nós vamos mergulhar nesta palavra aqui hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai revelar muito a você, então que você possa já abrir o seu coração, já pedir aí o Espírito Santo para trazer novas revelações para você através desta palavra hoje, amém? Amém? Então, eu vou começar aqui, eu não vou ler o contexto todo, mas que você possa ler, meditar, pausa nesse vídeo, cada versículo, anote, sabe? Porque realmente é um capítulo que nos traz grandes ensinamentos, que a gente está aplicando no nosso dia a dia. O Senhor, nós sabemos que muitas são as batalhas, mas é o Senhor que vence as nossas batalhas e Ele nos prepara, sabe? O Senhor, Ele vai te mostrar as batalhas, mas Ele também vai te preparar, te capacitar para vencer. Nós sabemos que no final é Ele que luta as nossas batalhas por nós, mas por isso nós precisamos estar preparados. E como que Ele nos prepara? Através da palavra dEle, né? Então, assim, eu não podia deixar de trazer esse texto para vocês, né? Um texto que, nessa madrugada, o Senhor me alimentou muito com as palavras que aqui eu vou estar trazendo para vocês, né? Então, aqui num determinado momento, vocês vão ler ali, já no versículo 2. O versículo 2 nos fala assim, a parte B do versículo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, eu vou ler a parte B, que nos fala: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Essa é a primeira parte que nós vemos aqui nesse versículo. Vamos analisar aqui alguns versículos, tá? Josafá, ele recebeu aqui uma má notícia. Ele recebeu a notícia que estava vindo contra eles uma grande multidão. Até circular aqui no meu, aqui. Uma grande multidão. Era uma guerra que estava sendo preparada e já estava ali avançada sobre ele. Então, imediatamente, assim que ele recebeu essa notícia, a gente vai aprender aqui qual foi o passo que Josafá deu, o que ele fez aqui. E aqui nós pode anotar aí como o primeiro passo que ele fez. Ele temeu, está no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Sabe o que nós aprendemos com isso? Jejum. Jejum, a Bíblia nos fala em vários ensinamentos que é uma das armas mais poderosas no mundo espiritual. E Josafá, ele era um rei que conhecia o Senhor. Josafá, tanto o significado aqui do nome Josafá é o Senhor ajuda. Então ele sabia que não importa o tamanho da dificuldade, Deus ele estava ali com ele. E era o Senhor que daria a ele a vitória. Então ele apregou um jejum a todo Judá. Judá é aquela região ali, né? A tribo ali de Judá. Ou seja, era uma batalha que ele sabia que não era sozinho que iria vencer. Então, olha, tem batalhas que você vai vencer sozinho, você e Deus, tem. Mas tem batalhas que você vai precisar clamar ali, chamar, né? Levantar um exército para batalhar com vocês, né? E é por isso que Deus, ele nos coloca em igrejas, né? Porque a igreja, ela é onde nós somos fortalecidos, nós somos um corpo, nós somos um exército, nós somos uma família, onde nós não estamos só, né? Então, se você está passando aí por uma batalha, ore ao Senhor, leve para a sua igreja, né? Quem sabe no corpo vocês conseguem estar fazendo ali um jejum específico, para o Senhor está direcionando os passos para você ter vitória nessa batalha. Então, o primeiro passo que Josafá ele fez aqui, né? Ele temeu. Temer é o quê? É sentir medo. A batalha era grande, a notícia não foi boa.
Então ele teve medo, mas diante do medo dele, ele não recuou. Diante do medo dele, o que ele fez? Passo mais importante, pregou um jejum. E o que o jejum, ele nos faz? Ele nos fortalece, ele, aparentemente nos enfraquece na carne, né? Mas espiritualmente, ele nos fortalece. Enquanto você está ali numa batalha, se você estiver no jejum, você vai ter a direção do Senhor na sua vida, do que você precisa fazer para você vencer essa batalha. E isso é algo assim maravilhoso, gente, isso é certeiro. Você pode parar, pode jejuar, pode... É jejum, gente, quando fala aqui na Bíblia de jejum, é jejum de comida mesmo. É jejum de comida, muitas vezes é comida e água, né, o jejum total. Eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui para vocês, a gente está falando um pouco mais sobre jejum. Mas se você quer saber um pouco, assim, de imediato sobre jejum, o Luciano Subirá, ele tem até o livro, né, do jejum para os dias atuais. E ele fala, tem vários vídeos nele, que está dentro dos livros também que ele escreveu, que fala muito sobre as experiências de jejum, né? Então, vale a pena você estar aí vendo um vídeo a respeito disso, se você ainda não sabe, mas se você sabe, mas quer aprender um pouquinho mais, eu deixo aí para vocês essa indicação, Luciano Subirá. Ele fala muito sobre jejum. E não tem nada melhor para você aproximar do Senhor. O jejum não é algo que você troca com Deus. Eu vou jejuar para o Senhor me dar esse tipo de vitória. Não. O jejum, ele é exatamente para te aproximar de Deus, né? E para que ele te revele, para que você se torne mais íntimo de Deus a ponto dele te revelar os próximos passos a dar, ou o que fazer, ou se sentir realmente fortalecido, né? É interessante porque o mundo físico, né? Ele só existe porque o espiritual, ele existe. Então, as guerras, antes de acontecerem aqui nessa terra, no mundo espiritual, elas já estão acontecendo. E muitas vezes, quando eu e você, nós temos ali uma intimidade com o Senhor, ele não deixa nada oculto, ele já vai revelando antes daquilo acontecer, para que você se prepare, né? Muitas vezes a gente entra num jejum que a gente nem sabe ali o porquê, mas eu estou sentindo que está na hora de jejuar, está na hora de um preparo, não sei qual é a batalha que está para vir, mas o Senhor, ele já te direciona para você estar ali jejuando, né? E ali, quando acontece, realmente, você pensa, nossa, realmente, comigo mesmo, gente, já aconteceu. De passar, assim, por um jejum, se eu me revelar que era tempo de estar jejuando, e sem eu saber por quê, mas eu nunca faço um jejum por algum motivo. Geralmente eu faço um jejum realmente para me aproximar do Senhor, para matar a carne mesmo, para que eu diminua e que o Senhor cresça, né? E grandes coisas acontecem no período de jejum, né? A gente se sente aparentemente fraco, mas o Espírito, ele vai sendo fortalecido na gente e nós vamos compreendendo ali o que o Senhor, ele quer, né? E muitas vezes depois que passa depois que você recebe ali às vezes uma vitória, você entende, nossa, foi por isso que o Senhor me pediu esse jejum, porque se eu não tivesse me preparado, me jejuado, eu não teria vencido essa batalha, né? Nas nossas vidas acontece assim. Então, aqui Josafá, ele já fez primeiro isso, o primeiro passo que ele deu foi se preparar espiritualmente, porque o espiritual, ele estando forte, ele vence o natural, ele vence o mundo físico, né? Isso acontece. E ali, gente, ele vira e fala assim, olha, e pôs Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aqui nos fala de uma reunião de uma igreja. Em pé em frente, toda vez na Bíblia aqui que você vê falando sobre congregação. É o povo de Deus unido, sabe? E é interessante porque ele vira e fala assim, olha, põe de pé. Deus, toda vez que a Bíblia nos fala põe de pé, é porque o Senhor, ele não fala com quem está caído. É porque o Senhor, ele espera um posicionamento de você para falar com você. Pôr de pé é você sair do comodismo para ouvir a voz do Senhor. Você nunca vai ouvir a voz do Senhor se você estiver no comodismo, sabe? Você quer realmente ouvir a voz do Senhor, ter uma direção certa para a sua vida, põe de pé. E esse pôr de pé, gente, é posicionamento. É se posicionar, é buscar mesmo o Senhor, em jejum, em oração, em adoração,
Se tem alguma coisa que você está fazendo na sua vida que você já sabe que está errado, abandona, põe-se de pé. Sai da preguiça, sai da avareza, sai, sabe, das mesas onde o Senhor não está sentado, onde o Senhor não tem prazer, das conversas que não edificam. Isso é posicionamento. Isso é colocar de pé. Diante de uma batalha, você não pode mais ficar como você estava. Você precisa se posicionar, você precisa colocar de pé. Então, Josafá, ele fez o quê? Ele reuniu ali a congregação, ele apregoou o jejum e colocaram-se de pé diante do Senhor. Então, nos fala aqui de posicionamento, né? Lá em Ezequiel 2:1, se você quiser anotar aí para depois ler, a palavra de Deus vira e fala assim: Filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Quer ouvir a voz do Senhor? Se coloca de pé. Posicione, sai do comodismo, né? E ali, gente, ele fez uma oração. Está lá no versículo 6 agora. Ele fez uma oração ao Senhor, onde ele dizia: Ah, Deus, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E aqui, mais para frente, ele vai falando sobre isso, né? Ou seja, ele reconhece que não importa a batalha, não importa a má notícia, olha, não importa o diagnóstico, não importa o tamanho da porta que fechou na sua vida, não importa o tamanho da ameaça, não importa o tamanho da batalha que você está vivendo. Reconheça a grandiosidade de Deus, porque quando você olha, não para os seus problemas, mas quando você olha para o Senhor, você reconhece que não há problema, não há batalha que Deus não possa vencer. Foi isso que Josafá ele declarou aqui com a voz dele, que ele declarou entre o povo dele, entre a congregação dele: olha, na tua mão há força e poder. Tipo, na nossa não há, gente, mas está nas mãos do Senhor e nós precisamos reconhecer isso, sabe? E não há quem te possa resistir. Olha, não há mal que resista, não há. O nome de Jesus é sobre todo nome. Deus, ele tem poder nos céus, na terra. Tudo que há acima dos céus, abaixo da terra, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, diante de uma batalha, seja sincero com o Senhor. Rasga o teu coração, né? Como eu disse aqui em outro vídeo, um coração contrito, coração quebrantado, Deus, ele não rejeita. Abre, rasga teu coração perante o Rei, perante Deus, e diga: ó Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E ele vira e fala, ele reconhece, ele exalta o Senhor, porque todas as vezes que você abre a boca para falar ali da grandiosidade de Deus, quando você abre a tua boca para falar, para exaltar Deus, você está adorando a Deus, você está reconhecendo, você está exaltando ao Senhor, né? E é isso que Josafá ele faz aqui, né? É mais um passo que ele dá. Ele não chora, ele não se coloca como fraco, ele não recua, mas ele se posiciona e ele declara: Senhor, o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, né? E agora, gente, ele confessa. Agora, já no versículo 12, eu tô aqui pulando alguns versículos para tentar trazer um vídeo mais breve para vocês. Ele vira e fala assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, o problema, gente, era tão grande, mas tão grande aqui, que ele virou e falou assim: eu não tenho nem o que fazer. Ô, gente, quantas vezes alguma notícia bateu na nossa porta? Às vezes um diagnóstico mesmo. Às vezes algo que a gente esperava e não aconteceu. Né? Às vezes uma confusão ali, uma coisa que do nada surge. E Josafá, ele foi tão sincero com o Senhor, porque ele virou e falou com o Senhor assim: olha, nós não sabemos o que fazer. Mas, olha só a virada de chave aqui desse versículo. Mas os nossos olhos estão postos em ti, ó gente. Nós precisamos aprender a elevar os nossos olhos aos céus. Nós precisamos aprender a não olhar para o tamanho da dificuldade, mas a olhar para o tamanho do nosso Deus.
Foi isso que Josafá fez aqui. E lá no Salmo 121, né, Davi, ele vira e fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha como é que se encaixa essa passagem aqui. Diante de uma... Quando Davi ele escreveu esse salmo, né? Davi ele estava passando ali por batalhas. E naquela época, eu vou entrar rapidinho resumindo esse Salmo 121. E nessa época, as pessoas, as cidades, elas não tinham muros, né? E as cidades eram mais baixas, né? Então as pessoas elas ficavam olhando para o alto, para as montanhas, não para o alto, mas para as montanhas. Elas elevavam os olhos para as montanhas, por quê? O alimento vinha das montanhas. Às vezes estava ali um povo refugiado ali de uma guerra, e quem vinha trazendo o alimento, eles já vinham lá pelas montanhas. Ah, o povo está chegando. Né? As notícias vinham através das montanhas, sejam as boas ou as ruins, né? Os atalaias, né? Os atalaias, os anunciadores ali, né, das notícias, eles chegavam pelas montanhas, tocavam as trombetas, as cornetas, né, naquela época, pelas montanhas. Mas quando Davi, ele virou e falou assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por que que Davi, ele falou isso? Porque ele sabia que o socorro dele não vinha das montanhas, não vinha do mundo, da notícia do mundo, do alimento deste mundo, mas vinha além dos montes, vinha daquele que fez os céus, vinha daquele que fez a terra, vem né, do Senhor, dos senhores, está além dos montes. Então, quando você estiver passando por um problema, eleve os teus olhos e olhe para além dos montes. Olhe, não tire os olhos do Senhor, porque quanto mais você tirar os olhos do Senhor, maior vai ser o seu problema. Não tire os olhos do Senhor, né? Nós aprendemos isso. E ele virou e falou o quê? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nesse versículo, nessa frase, a gente já sente o quê? A confiança. Quando ele vira e fala assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Quando você põe os olhos no Senhor, você pode descansar, porque ele vai agir. Quando você age com a sua força, quando você age da sua forma, quando você age com os seus recursos, é como se Deus tirasse a mão dele, porque ele pensa assim, ele já é forte o suficiente, ele não precisa de mim. Mas quando você reconhece que você não pode fazer nada, aí sim você entrega para o Senhor. Que ele vira e fala assim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você está passando por uma batalha, você está cansado. Né? Você está carregando um fardo, e ele vira e fala assim, ele pede, né, para que a gente leve a ele o nosso fardo, né? E troque com o dele, porque o fardo dele é leve. O fardo que Jesus é leve, porque ele carregou na cruz o nosso fardo pesado. Não é mais para a gente estar carregando peso, porque ele carregou na cruz este peso. Então, se você está passando por uma luta, por uma batalha, mantenha os olhos fixos em Deus. Deixe que ele carregue esse fardo para você. Apenas se posicione e confie. E confie, né? E aqui mais à frente, vira e fala, né? E aí o Senhor deu a resposta. Deus, ele é maravilhoso. Assim o Senhor vos diz, versículo 15, você que está acompanhando aí comigo, ó, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira. Diz isso, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado o nome do Senhor. Sabe? Quando nós descansamos no Senhor, quando nós fazemos aqui como Josafá ele fez, o Senhor ele garante, o Senhor ele entra na batalha e ele peleja por nós. Aqui ele virou e falou assim, ó, essa peleja não é vossa, senão do Senhor. Por quê? Porque ele já entregou ela nas mãos do Senhor. Quando você entrega a sua peleja nas mãos do Senhor, ele batalha por você. E ele deu aqui, né, as estratégias. Ele virou e falou, o que eu falei que o jejum ele te direciona, né? E faz o Senhor falar contigo. Então, aqui ele fez isso. Ele deu aqui todo o direcionamento. Amanhã, saís, estai de pé,
né? Não tem mais, tira o medo, porque o medo, ele onde opera o medo, Deus não opera, né? E ele virou e falou assim, porque o Senhor será convosco. Ou seja, que ele já tinha certeza da vitória, né? E, gente, é muito lindo, porque aí eles fizeram como o Senhor falou, né? E ele virou e falou assim ainda, lá na frente, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Aqui nos fala o quê? Ato de fé. Fé é ato. Fé é ação. Fé, gente, sem fé, a gente não consegue nada. E com fé, o que ele diz? Tudo é possível aquele que crê. Coloca a fé, tira o medo, tira a dúvida. Não tem mais, não assuste. Não, coloca a fé, porque nenhuma atitude, nenhum passo vai ser movido se não for pela fé, né? E a fé, ela é o quê? O que a Bíblia nos fala lá em Hebreus? Que a fé, ele é o firme fundamento, né? Ou seja, se você tem um fundamento, você tem um alicerce, você está alicerçado na fé, a fé está te sustentando. É a fé que vai te sustentar nos momentos difíceis, é a fé, né? E a fé, ela é o quê? Ela é a certeza daquelas coisas que a gente não pode ver. A fé, ela não tá, porque tem gente que tem fé naquilo que está visível, tá vendo? Aí eu tenho fé. Mas não, Deus, ele te chama para ter uma fé naquilo que você ainda não viu, naquilo que você ainda não viveu, naquilo que você ainda não sabe como vai ser. Isso é fé. Isso é fé, né? E quanto maior for a sua fé, maior será o teu milagre. E, gente, o final dessa história é muito lindo. Sabe por quê? Porque eles saíram, depois de terem essa resposta maravilhosa do Senhor, eles saíram confiantes e saíram alegres, que vira e fala assim, olha, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, júbilo é alegria, e louvor, gente, é adoração, é cânticos. Eles saíram ali, aquela multidão, os que estavam, lembrando que a batalha vinha de mais numerosos, né? Era muita gente contra eles. E o deles eram poucos. Em outro versículo que fala a quantidade, mas acho que está no livro de Reis, essa parte. E eles saíram em júbilo, em louvores. E enquanto eles louvavam, olha o que aconteceu. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe das montanhas. Gente, e eles se ajuntaram uns aos outros a destruírem. Sabe o que aconteceu, gente? Foi uma confusão tão grande. Quando o povo ali de Deus estava ali louvando ao Senhor, os que estavam ali vindo contra eles, que eram aqui os filhos de Amon e Moabe, eles mesmos se destruíram. Eles mesmos se atacaram. O povo de Deus não precisou realmente pôr a mão. O que o Senhor virou e falou assim? Não vos assusteis, né? Não temais. Ele virou e falou assim, a peleja não é vossa, senão de Deus. E foi isso que aconteceu. O povo, foi uma confusão entre eles mesmos, que todos eles se mataram. Foi a vitória do Senhor. E sabe o que nós aprendemos aqui? O louvor. É uma arma espiritual que se você está passando por uma batalha, você não está conseguindo louvar, você não está conseguindo orar, você não está conseguindo jejuar, você não está conseguindo... Põe o louvor. Gente, Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Onde tem um louvor, o verdadeiro louvor, gente, ele dissipa as trevas. O mal não fica, não. E assim vai caindo as cadeias. E assim o inimigo vai se confundindo, como aqui foi. Eles se confundiram, eles mataram entre eles mesmos. É a estratégia de guerra, o louvor. Deus, ele fala ali no meio dos louvores. Deus ali habita no meio dos louvores. Então, enquanto você está louvando, enquanto você está adorando, o Senhor está te dando a vitória, sabe? Seja esse adorador, cumpra esses... O Senhor, ele deixou pra gente todas essas estratégias, né? Louvado seja o nome do Senhor, gente. Que palavra maravilhosa. Não deixe de meditar nessa palavra. Não deixe de meditar e aplicar na sua vida. Lembre-se, você está passando por uma batalha, se fortaleça com as armas espirituais que o Senhor te deu, porque a vitória, ela é do Senhor, né? Fica com Deus. Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curte. Toda semana tem vídeo novo aqui pra gente e que essa palavra ela possa te alimentar e te fortalecer. Um grande abraço.